caros colegas, meu nome é Osmar Duarte. É sempre uma honra, uma satisfação poder fazer parte desse projeto falando de processo 365, tão bem conduzido pelo querido e sempre lembrado amigo Antônio Carvalho, e também com a coordenação da Associação Brasileira de Direito Processual, da qual também, para minha honra, eu faço parte dos quadros. Hoje eu quero falar de uma singularidade que eu verifico na prática, a partir da minha experiência, que é a baixa ocorrência de cumprimentos provisórios de sentença. Isso sempre me causou um pouco de espécie. E penso que, principalmente a partir do novo Código de Processo Civil, isso não se justifica mais. Agora, a gente sabe que uma das derrotas, pelo menos na minha visão também, que o Código de Processo Civil nos legou, é quanto à eficácia imediata da sentença. Se a gente verificar lá o anteprojeto ao Código de Processo Civil, estabelecia-se que a sentença, tão logo prolatada, ela tinha eficácia imediata e se, eventualmente, a parte prejudicada com isso, apresentando um recurso, deveria então pedir a atribuição de efeito suspensivo nesse recurso. Agora, de fato, a redação que prevaleceu da conjugação do artigo 995 com o artigo 1012 do Código de Processo Civil é que, via de regra, a sentença proferida, ela está com sua eficácia suspensa. Ela tem uma eficácia suspensa a partir do momento que é proferida e depois isso se prolonga durante o recurso de apelação e a sentença somente seria eficaz, então, com a confirmação, com o acordo prolatado em sede recursal. E aí surge a grande questão. A gente poderia fazer diversos paralelos sobre isso, né, de que não se justifica uma sentença proferida por um juiz após um exame de uma cognição exauriente não ser eficaz, enquanto a gente tem a possibilidade de uma tutela de evidência que tem uma cognição mais rarefeita ser imediatamente eficaz. A gente poderia fazer um paralelo também quanto aos títulos executivos extrajudiciais. Veja, o título executivo extrajudicial, então logo vencido, ele é eficaz. Ele permite fase de expropriação de bens. E o executado, se eventualmente for prejudicado com isso, tem que lá mostrar a probabilidade do direito e perigo in mora para suspender esses efeitos, a expropriação dos seus bens. Agora, mesmo quando eu tenho uma sentença que seja passível de cumprimento provisório, a prática de atos expropriatórios depende da minha iniciativa enquanto exequente para caucionar, eventualmente demonstrar que eu tenho probabilidade no direito quanto ao recurso que está sendo interposto por outra parte. Então a gente poderia estabelecer diversos paralelos que demonstram que a gente tem um certo desapreço à sentença enquanto ela ainda não está trânsito em julgado, enquanto ela ainda não foi coberta pela coisa julgada. Mas ainda assim, o que me causa bastante espécie é que, quando a sentença é eficaz, por que não se faz o cumprimento provisório de sentença? Seja porque a sentença é eficaz desde o início, porque ela está lá numa das exceções do 1012, mas principalmente quando a gente já tem o acórdão proferido pelo tribunal, e aí a gente só tem a interposição de recursos especiais e extraordinários não dotados de efeito suspensivo, por que não se realiza imediatamente o cumprimento provisório disso? E é disso que eu quero falar. Nós temos que promover sempre que possível esse cumprimento provisório de sentença. Veja, saiu agora, semana passada, o relatório de Justiça em Números de 2017, que o ano base é de 2016. E a gente verifica desse relatório de Justiça em Números que, enquanto a fase de conhecimento corresponde a um ano e 4 meses do processo, a fase de execução tem correspondido a, pasmem, 4 anos e 6 meses, 3 vezes mais. A taxa de congestionamento da execução é de 87%. E eu digo isso por quê? Porque todo o tempo ganho em execução é um tempo importante para a parte. Então veja, sempre que for possível para a parte, tão logo proferido o recurso, a decisão do recurso de apelação, iniciar o cumprimento provisório, é importante porque ela pode matar diversas fases do processo de execução, enquanto ainda se tramitam o recurso especial e o recurso extraordinário. Enquanto se tramita o recurso especial e o recurso extraordinário, pode-se consolidar definitivamente a questão sobre a penhora de determinado bem, pode-se julgar, inclusive, eventual impugnação ao cumprimento que tenha sido apresentado, e quando lá confirmada o acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, diversas fases da execução já foram devidamente matadas, já foram devidamente ultrapassadas. Nem mais o argumento econômico se justifica, porque antigamente havia uma diferença entre o cumprimento provisório, que não incidia a multa, e o cumprimento definitivo. Hoje isso não existe mais. Hoje, seja no cumprimento provisório, seja no cumprimento definitivo, vão ser fixado o valor de 10%
para não pagamento espontâneo e vai ser também fixado honorários advocatícios, conforme está lá no artigo 520, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Então veja, sempre que for possível promover a execução provisória, além de não alterar economicamente em nada a situação do credor, isso permite que ele tenha um ganho prático de tempo do processo numa fase que hoje é uma das mais problemáticas na satisfação do direito. Então a execução provisória, a partir inclusive do processo eletrônico, que permite muito mais facilidade a reprodução das peças que sejam necessárias a tal finalidade, é uma necessidade que o credor nunca pode dispor. Sempre que viável ele tem que realizar. Aí surge sempre aquela questão, né? Mas o cumprimento provisório, ele corre sobre o ônus e a responsabilidade do credor, né? Eventualmente, se for reformado o acordo, ele responde objetivamente pelos danos. Veja, eu ao dizer que a gente deve promover a execução provisória, eu não estou aconselhando a que se leve ela a cabo, alienando bens e eventualmente isso pode gerar um risco. A execução provisória pode ser iniciada e que vá até a fase de penhora e julgamento eventualmente das impugnações apresentadas, quando mesmo que se ocorra alteração, o risco, o eventual prejuízo do devedor é mínimo, é passível, é mínimo, se não é inexistente, pelo que é passível de ser assumido pelo credor. Eu verifico que o cumprimento provisório ele pode oferecer ao credor um rendimento de tempo de processo significativo, que podendo ser utilizado sem um risco efetivo de prejuízo, desde que a gente saiba dosar eventualmente as medidas agressivas que vão ser empreendidas nesse cumprimento ainda provisório de sentença ou de decisão. Então, meus queridos amigos, eu queria chamar a atenção nesse vídeo é de que nada justifica que a gente fique protraindo o cumprimento simplesmente ao cumprimento definitivo após o trânsito julgado, quando a gente pode ter um ganho prático de tempo significativo, principalmente considerando o fato de que a execução é o grande gargalo hoje do processo civil. Foi um prazer conversar com vocês e até a próxima oportunidade.